Boa noite a todos, ou bom dia, depende do horário que vocês estiverem participando dessa live, né? Dessa palestra online, para o nosso Maria de Nazaré de Guarujá. Nesse dia 10 de junho, nós teríamos, na realidade, uma palestra presencial, se não fosse a pandemia, e o objetivo dela era falar sobre um assunto complicadíssimo, também para a região, para essa região aí, Guarujá, São Vicente e assim por diante. E como ela não é possível, nós estamos aqui fazendo uma live que será compartilhada com vocês. Esse assunto é sobre suicídio, o autoextermínio. Nós temos índices muito elevados nesse país, nós temos índices muito elevados nesse planeta todo e estão piorando. E em função disso, eu na realidade acabei publicando um livro a respeito disso e acabei inclusive tomando compromisso com a espiritualidade de fazer palestras aonde eu fosse aceito, obviamente, né? Onde eu fosse convidado, onde eu pudesse falar a respeito desse assunto. Mas eu gostaria de começar falando para vocês como surgiu tudo isso, né? Eu vou compartilhar um chart com vocês e na realidade eu vou deixar mais que ele apareça do que eu, né? E na realidade tem uma janelinha, vocês vão me ver pela janelinha. O ano passado, por volta de maio, abril e maio, eu estava realizando como dialogador uma reunião de esclarecimento, desobsessão e encaminhamento. Toda sexta-feira nós fazemos esse trabalho aqui no Recanto de Luz Irmã Sheila. Não é presencial, é fechado. Nós recebemos os casos, né? O nome das pessoas que têm problemas de obsessão, e nós fazemos um trabalho junto à espiritualidade. As orientações depois são devolvidas e são passadas para as pessoas interessadas. A gente só recebe o nome, a idade, o endereço, o problema, coloca na mesa e faz esse trabalho e depois passa a orientação para quem solicitou, o solicitante. Esse trabalho, apesar da pandemia, ele continua toda sexta-feira às 8 horas. Nós temos um esquema diferente para que não seja presencial e quem realmente faz o trabalho é a espiritualidade, mas nós demos continuidade a todo o trabalho de desobsessão. E eu estou falando isso principalmente por causa desse tema, que é sobre suicídio, né? E voltando às origens desse livro e voltando à origem dessa palestra. Em abril, exatamente em abril, na realidade, do ano passado, num desses trabalhos, a espiritualidade do nosso benfeitor espiritual, o espírito doutor Luciano, me avisou que eu atenderia duas moças que tinham se suicidado e que já se encontravam em atendimento no hospital de Sheila, no hospital que pertence ao nosso trabalho. Na realidade, nós estamos vinculados a esse hospital de Sheila, que fica na colônia Alvorada Nova, por sinal muito próximo de vocês, né? Fica na altura de São Vicente, a colônia espiritual de Alvorada Nova fica na altura de São Vicente. O governador é o Carbar Schutel e lá tem um hospital chamado Casa de Repouso ou Hospital de Sheila, e a Sheila é responsável. E nós estamos ligados a ela e às equipes dela. E eu achei estranho, né? Já estava em condições de conversar, mas isso é possível, porque existem atenuantes, né? É falso acreditar que todo mundo que se suicida vai para o Vale do Suicida. Isso não é verdade. Existem situações em que, na realidade, a pessoa sofre. Não? Todo mundo que se suicida realmente sofre, não tem dúvida, mas que podem ser atendidos em função das atenuantes, mas atenuantes consideráveis, né? A primeira adolescente que chegou, eu fiquei meio chocado, né? Falar com uma adolescente, eu sabia que não estaria encaminhando ninguém, porque ela já estava em atendimento.
e entendi perfeitamente que o recado era para mim e não, na verdade, no meu papel de dialogador. E eu aproveitei para explorar, para adquirir conhecimentos em função dessa experiência. E eu perguntei para ela, mas que idade você tinha quando isso aconteceu? Eu nunca pergunto idade e nem nomes, mas naquele caso eu achei importante perguntar. Vai ver que foi intuição. E ela me disse, eu tinha 17 anos. Eu falei assim, mas aconteceu alguma coisa grave, algo muito chato na sua vida para você chegar a fazer uma coisa dessas? Ela disse, a vida para mim não tinha mais sentido. Eu não sentia amor em casa, não sentia que valia a pena a vida. Para mim havia um vazio interior e eu tomei a decisão de me suicidar. E eu falei, mas acontecia alguma coisa em casa? Havia algum problema em casa? Vocês sofriam alguma coisa desse tipo, né? E eu falei, não, em casa, na verdade, a gente vivia muito bem. Eu era filha de um casal de médicos da capital de São Paulo, ou seja, na cidade de São Paulo. Um casal que estava muito bem, por sinal, financeiramente. Tanto que ela dizia: meus pais me davam tudo. Eu estava na melhor escola de São Paulo, estudava na melhor escola de São Paulo. Todo ano viajávamos a passeio nas férias, e ela até citou os Estados Unidos. Na realidade, nunca me trataram mal. Mas aí eu fiquei meio chocado, né? Então, qual teria sido realmente o motivo? E fuçando, perguntando, conversando, a essas alturas ela já me chamava de tio. Quando ela começou a me chamar de tio, eu percebi que, na verdade, o que faltava era uma relação de sentimento. Aí eu explorei essa área junto aos pais. Mas seus pais, eles eram carinhosos com vocês, com você? E aí eu percebi que, na verdade, o que faltava era amor em casa. Eles nunca trataram mal, não havia briga, não havia ressentimento, mas ela era ignorada. Ela estava lá, recebia o que pedia, o que precisava, talvez até por uma questão de status familiar do que realmente por necessidade dela. E, e percebi que na escala de valores dos pais ela devia estar em sexto, sétimo lugar. Tudo estava na frente dela, né? E esse vazio, na realidade, foi a causa do que aconteceu. E numa certa altura ela comentou comigo, sabe, tio, nunca recebi um cafuné quando eu fui dormir. E eu confesso até que me balançou. E no final da nossa conversa, falar, estão me dizendo que eu preciso ir embora, que eu preciso voltar para o tratamento. E tio, e pelo menos, ela me disse, né? Pelo menos agora eles pensam em mim. Nessa eu confesso que para cair faltou 1 milímetro, né? E logo em seguida veio uma outra moça, menina, até um pouco mais jovem. Eu percebi, mas eu não perguntei a idade. E eu falei, mas por que você fez isso? Não, você é tão nova, era tão nova. Eu falei, fiz isso para me vingar dos pais. Mas por quê? Por que raiva desse jeito? Eles tratavam mal, coisa e tal? Não, nunca me trataram mal, mas também eu não valia nada em casa. Ou seja, eu existir ou não existir era a mesma coisa dentro de casa. Não havia violência, não houve falta de respeito, não era uma questão de inimizade familiar, sei lá, de famílias que se ligam para resgates, percebia-se isso, simplesmente uma grande indiferença. E, e nessa reunião de abril, o benfeitor falou assim: eu sugiro, se você puder, né, eles nunca pedem realmente, mas eles sugerem, escreva a respeito do suicídio na adolescência e inclua nas suas palestras o tema suicídio na adolescência.
Eu tinha uma ideia, mas eu não era especialista e nem sou especialista nesse assunto. E aí a idade ajuda nessas situações, né? Eu aproveitei e perguntei, segundo a espiritualidade, qual é realmente o grande motivo desse índice tão alto de suicídio na adolescência e na juventude? Na lata, o orientador respondeu: descuido familiar, falta de atenção, falta de comunicação com os filhos e total desinteresse pela vida dos filhos. O problema está dentro da família. E ele completou com a questão do mundo virtual. Esses aparelhinhos, né? Ele não citou o nome, mas esses aparelhinhos, ele estava se referindo a celulares, passaram a ser tapa-bocas para que a comunicação não exista. Ou seja, você dá o aparelhinho para que a pessoa fique quieta, a criança fique quieta e não atrapalhe, né? E aí, a partir desse momento, eu aceitei o desafio. Era uma sugestão, mas eu aceitei. Eu tenho muitos defeitos, mas eu sou um bom soldado. Eu aceitei a missão e fui correr atrás. Durante 4 meses eu estudei tudo o que era possível e imaginável. Entrei nos relatórios da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, li livros espíritas a respeito de assuntos como transtorno e assim por diante. E finalmente, inclusive me internei, sumi do mapa, internar é sumir do mapa em julho, eu e minha esposa, Cris, para que eu pudesse completar o livro. E fiz o lançamento em Natal, no Rio Grande do Norte, no final do mês de agosto. Curiosamente, naquele período em que estava vendo todos aqueles casos de suicídio naquela ponte famosa lá em Natal, em que se formou uma corrente, começou com evangélicos, né? Formou-se uma corrente de 24 horas por dia, as pessoas lá para tentar evitar o suicídio eram um ou dois, às vezes 3 pessoas que pulavam da ponte todos os dias. E uma hora essa corrente virou não só de evangélicos, mas católicos, ateus e espíritas. Tem até um grande amigo meu lá que participa dessa corrente até hoje, para evitar esse negócio. E o lançamento do livro, que chama-se Suicídio, Precisamos Falar a Respeito, que se encontra na tela de vocês, ela visa exatamente a gente compartilhar dados. Eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, então por que eu escrevi um livro e por que eu estou falando do assunto? Porque na realidade eu procuro ser um cristão. E Jesus ensinou que o nosso caminho para os mundos superiores era através do amor ao próximo. Está lá no capítulo 20 de Mateus que ele diz, né? Que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, é amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, quando ele é semelhante, quer dizer que a única forma de amar a Deus é amando ao próximo e amando a si mesmo. E num outro capítulo de Mateus, que é o capítulo 7, eu não lembro o versículo, um dos discípulos perguntou para Jesus o que é amar ao próximo. Porque amar ao próximo é complicado de a gente responder. Muita gente acha que é um sentimento. No estágio evolutivo que nós vivemos, não é um sentimento. Nós nem temos ideia exatamente do que é amar. Nós nem amamos a gente, muito menos próximo e muito menos Deus. Nós temos uma ideia, tanto que nós dividimos, né? Amor com paixão, amor filial, amor maternal, amor de esposa e esposa. Amor é uma coisa só. Pelo menos racionalmente falando, amor tem que ser uma coisa só. Não pode ser dividido em tipos de amor, né? Um amor universal, um amor fraternal, como Jesus tem por todos nós, né? Como os espíritos superiores têm por todos nós. E ele respondeu o que era amar ao próximo. Está no capítulo 7º do Evangelho segundo Mateus. Fazei aos outros o que quereríeis que vos fizessem.
A partir do momento em que ele coloca uma frase que é de ação, não é de contemplação, se ele tivesse dito, não faça aos outros o que não goste que façam com você, era simplesmente ter ficado parado e não fazer nada. Mas ele foi tão sábio que disse, faça aos outros. Ou seja, ele nos colocou o desafio que nós temos que fazer alguma coisa aos outros, da mesma forma como a gente quer. Se eu estou numa situação de desespero, eu não quero ajuda? Se eu estou pensando realmente em me suicidar, mas eu não quero me suicidar, e saiba que a Organização Mundial da Saúde afirma nos seus estudos que aproximadamente 90% das pessoas que tentam suicídio não querem se matar. Querem é acabar com uma dor que virou insuportável. E por fatores psicológicos chegaram à conclusão de que não existia outro caminho. E eles se suicidam não porque querem morrer, mas porque querem acabar. Existem vários fatores psicológicos estudados pela OMS, que estão num relatório que foi publicado em 2014, um relatório só sobre essa questão do suicídio pelo mundo inteiro e nos países que passaram informação para a OMS. Ela diz que um dos fatores psicológicos é a rigidez mental, ou seja, a pessoa passa a ter uma ideia fixa. Não há solução. Não existe outra solução. Preciso me matar. Existem outros fatores psicológicos, mas são três, mas esse em particular é um motivo que, inclusive, é de estudo e é muito comentado pela, inclusive pela CVV, né, o Centro de Valorização da Vida, em que eles tratam de centenas de milhares de pessoas por ano que têm o objetivo de se suicidar. E eles muitos ligam e dizem, e falam, eu quero que você me prove que eu não devo me suicidar. Isso está mostrando claramente que a pessoa não encontra uma resposta para essa pergunta e lança essa pergunta para que aquele que está atendendo na CVV convença que existe um outro caminho, que o caminho não é o suicídio. Então, a rigidez é um fator psicológico apontado pela Organização Mundial da Saúde, né? O outro é a ambivalência. Eu quero me suicidar, mas eu não quero morrer. Eu quero me suicidar, mas eu não quero morrer. Eu quero me suicidar, mas não quero morrer. Mas eu não vejo outro caminho. Eu não vejo outro caminho. Então eu preciso morrer. Mas eu não quero morrer. Olha como as coisas se colocam ligadas, né? Então, voltando à explicação que Jesus disse, fazei ao próximo que quereis que vos fizessem, a gente tem toda obrigação, é nosso dever, se a gente pretende ser cristão, eu não estou falando de espírita, hein? Estou falando, para a gente pretende ser cristão, nós temos toda a obrigação moral de fazer alguma coisa pelo nosso próximo. Aí, mas eu não sou psiquiatra, eu não sou psicólogo, o que eu posso fazer? Aí é que eu descobri que nós temos e podemos fazer muita coisa. Então não é só um profissional da área que pode fazer alguma coisa. Qualquer ser humano de boa vontade e que se interessa pelo bem-estar do próximo pode fazer e pode fazer muito, mesmo não sendo psicólogo, nem mesmo não sendo psiquiatra. E é isso que eu queria compartilhar, porque na grande objetivo, quando eu faço essas palestras e o lançamento desse livro, que já está em todas distribuidoras espíritas, qualquer distribuidor espírita que vocês procurarem, ele se encontra lá, está no site da editora Dionísio, né? Todo mundo tem acesso a esse livro. O objetivo não é assustar ninguém, ao contrário, nos dar instrumentos para ajudar. Nos dar instrumentos a nível pessoal, eu, Fábio, o que é que eu posso fazer? Nos dar instrumento como instituição espírita daquilo que nós podemos fazer e como a instituição espírita é importantíssima nesse assunto.
mais do que todos os outros. Por quê? Porque nós temos um conhecimento muito importante que os outros não têm. E vocês verão ao longo daquilo que eu vou passar a compartilhar com vocês, né? E principalmente que nós somos policiais do nosso próximo. Na verdade, nós somos polícia, nós somos próximos. E quem é esse próximo? Esse próximo não precisa ser só parente, é nosso colega de trabalho, é nosso colega dentro da casa espírita, porque tem espíritas que se suicidam, conhece muito bem o que pode acontecer, mesmo como é que é a reencarnação de alguém que se suicida, porque vem com muitas mazelas físicas, né? Muita dor na hora que acontece o suicídio é muita dor quando está no mundo espiritual e não necessariamente é o vale do suicida que vai estar, e é muita dor, agora muita dor na hora que volta, na reencarnação, no momento da reencarnação, porque traz doenças, traz uma série de dificuldades físicas, impactos físicos, né? Porque o perispírito sofre os impactos que a carne física sofreu no ato do suicídio ou na tentativa do suicídio, né? Então, sim, nós temos muita coisa para fazer e vocês verão que sim. Mas para isso nós precisamos entender um pouco as estatísticas e os resultados que a Organização Mundial da Saúde chegou para nos dar instrumental. Primeiro lugar que eu comentei é que a maioria dos casos a pessoa não quer se suicidar. Ela, na verdade, quer ficar livre de algo que a faz sofrer. De cada 10 casos, aproximadamente 9 é por esse motivo. Somente um caso de cada 10 que tentam suicídio, ele está fazendo deliberadamente, de forma fria e calculista. Nos outros 90% dos casos, ele não aguenta mais. Ele não aguenta mais, né? Mais uma coisa com relação a esse assunto. Deu uma travada, nós vamos destravar, passar para frente. Os relatórios estão aqui, vocês podem ver esses relatórios. Eu não vou entrar neles, mas você vai ver, vocês veem que está na Organização Mundial de Saúde, tem livros envolvidos, espíritas, de psiquiatras, tem o Ministério da Saúde, ou seja, material farto existe. É uma questão de procurar, né? E nesse contexto, eu queria falar um pouquinho sobre as estatísticas mundiais. Mas antes de falar sobre estatísticas mundiais, eu queria mostrar esse mapa aqui. A Organização Mundial da Saúde, ela pede informação para todos os países desse planeta. A maioria não está em condições de dar dados estatísticos. Aquilo que está bem clarinho no slide são os países que fazem coleta de dados a respeito de tentativas de suicídio e de pessoas que se suicidam. Todo o demais não tem condições de fornecer dados estatísticos. O que está em bege, por exemplo, a Argentina, o Peru, a Colômbia, né? A Arábia Saudita e assim por diante, eles fazem por amostragem estatística. E a que está mais escuro, simplesmente eles não fornecem dados para a Organização Mundial de Saúde. Em termos estatísticos, significa que somente 25% dos países estão fornecendo dados a respeito de tentativas de suicídio ou de suicídios que deram certo, né? Mesmo os países que têm dados estatísticos, que é o caso do Brasil, que é o caso dos Estados Unidos, da União Soviética e a Austrália, eles afirmam que a subnotificação é altíssima. Por que é alta a subnotificação? Porque existem muitos fatores que levam a se omitir a tentativa de suicídio. Entra a pessoa no hospital, numa situação traumática, né? Sofreu um trauma, ou por tombo, ou por tentativa de afogamento, e assim por diante. O médico já fica com receio de perguntar se foi tentativa de suicídio. E muitas vezes por uma questão de respeito à família.
A família já está desesperada tentando salvar a pessoa, né? E então não pergunta. Muitos não são registrados, embora se saiba que sejam tentativas de suicídio. Nós temos uma lei no Brasil de 2011 em que a notificação da tentativa de suicídio é obrigatória em 24 horas. Mas ela não é cumprida por esses motivos, por respeito à família, por respeito a quem está agonizante, e também por motivos religiosos. Por exemplo, existem dois cânones da Igreja Católica Apostólica Romana que proíbem as cerimônias funerárias ou as missas para quem tentou suicídio, para quem se suicidou. E entre os judeus é a mesma coisa. E existe a questão do estigma, né? O estigma familiar, né? Aonde a família errou, ou o que vai ficar de percepção de estigma para quem tentou, né? Então, existe uma omissão. Apesar de toda essa subnotificação, e a OMS é clara, diz o seguinte, né? As estatísticas mostram somente a ponta do iceberg. Somente a ponta do iceberg. Apesar disso, 804 mil pessoas por ano conseguiram se suicidar nessa época de 2012. Até 2030, de acordo com as estatísticas, serão 1.600.000 por ano. Se você considerar que para cada um que comete um suicídio e consegue, que é um caso a cada 40 segundos, e que para cada um que consegue tem 20 que tentaram, nós temos 16 milhões de tentativas anuais. Se você levar em consideração que, em média, o ser humano encarnado vive 70 anos, nós teremos dessa geração que está aí 70 vezes 16 milhões. Quase 1 bilhão de pessoas tentarão suicídio nessa presente geração. O número é terrificante, é aterrador. Se você considerar que estatisticamente entre os jovens no planeta, entre os jovens, pessoas de 15 a 29 anos, é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos, dá para apavorar. O Brasil não fica longe disso, não. Hoje, nesse momento, se não é a segunda, é a terceira, porque era a terceira causa mortes nessa faixa etária, entre 15 e 29 anos de idade. Só perdia para violência, que nós no Brasil somos ao concurso, e para acidentes de trânsito, de tráfego. Mortes com carro, morte de quedas de avião, que são raras, e coisas desse tipo. Então, mesmo com uma estatística altíssima, uma estatística que está só mostrando a ponta do iceberg, a situação já é gravíssima só com esses números. Entre os idosos acima de 70 anos de idade, é a maior causa mortes. É o maior índice populacional, índice de causa de morte por população nessa faixa etária, né? Eu não estou dizendo de quem morre naturalmente, eu estou falando em todos os tipos de mortes que acontecem, como acidentes e assim por diante. O maior índice, sem dúvida, se encontra nas pessoas da terceira idade. No planeta é acima de 70 anos, que é o maior índice de mortalidade por população. No Brasil é acima de 60 anos, é pior ainda. Pior ainda. E o motivo para nós estarmos nessa situação entre os jovens e entre as pessoas da terceira idade, entre os jovens é exatamente o que eu acabei de dizer. A falta de comunicação, a falta de atenção em casa. Nós podemos começar com as pessoas da faixa da juventude, né? E eu vou começar dizendo para vocês que nas estatísticas do Ministério da Saúde do Brasil,
tem criança de 5 anos de idade se suicidando nesse país. 5 anos de idade. E que nessa faixa de 15 a 29 anos é a terceira maior causa mortes, é o suicídio nessa faixa. Mas a quarta causa é por causas indeterminadas: quedas, acidentes de trânsito, afogamentos. Isso não é parte da subnotificação que a gente está falando? Se a gente só pensar em uma pequena parte dessa quarta categoria, nós já temos como segunda maior causa a juventude. Entre a faixa etária dos 5 aos 14, a taxa de crescimento de suicídio é 3 vezes mais rápida do que a taxa média na população. Ou seja, a criança e o adolescente está crescendo vertiginosamente nas tentativas de suicídio, né? Eu não precisa, eu poderia continuar com estatísticas para mostrar situações que são realmente aterradoras, para que a gente preste atenção. Mas eu acho muito importante falarmos sobre o que nós realmente podemos fazer. Para poder fazer, nós precisamos entender o que leva, na realidade, uma pessoa ao suicídio. Na faixa dos adolescentes, a maior causa está relacionada a problemas de ordem familiar, descaso e falta de perspectiva de futuro, por causa dessa filosofia materialista da sociedade. A criança, por exemplo, vamos dividir as famílias. Eu acho que é muito importante dividir as famílias para não ser injusto. Nós podemos classificar as famílias em 3 tipos. Nós temos aqueles que se esforçam. Eu creio que as pessoas que estão ouvindo esse nosso online, nossa live, né? Embora seja uma gravação, acaba sendo ao vivo para vocês que estão assistindo agora. São pessoas que se esforçam, procuram fazer direito, educar direito as crianças. Mas, infelizmente, isso é uma minoria, estatisticamente é uma minoria que se preocupa com a educação das crianças, dos adolescentes, com o bem-estar deles, que se preocupa em saber com quem eles andam, com quem eles conversam, o que eles estão fazendo, se eles estão estudando, o que eles pensam, né? São uma minoria. Existe uma segunda categoria de famílias também muito boa, mas que está pecando por excesso de mimo. Culturalmente, eu vou dar um exemplo. Culturalmente, a mulher ela estava acostumada a ficar em casa cuidando da família. Foi assim durante os últimos 3.600 anos. Nós, como espíritas, sabemos que isso fica de forma atávica, registrado no perispírito. A mulher hoje ela tem que sair e trabalhar. Às vezes ela é o arrimo da família, né? Também tem a questão, obviamente, da, de ela realmente se sentir útil, de ela querer também se realizar, mas ela vai para o trabalho, mas intimamente existe algo cobrando ela, porque ela foi acostumada, o espírito foi acostumado durante 3.600 anos que era errado fazer isso. Então, chega em casa e vem aquele conflito. E isso se reflete no pai também, né? Porque o pai faz parte da dinâmica, né? Eu não estou dando atenção aos meus filhos. Então existe uma superproteção. E os pais também superprotegem, não é só por uma questão cultural, mas porque também puderam ter passado por dificuldades na infância, na juventude, e não querem que os filhos passem por essas dificuldades agora que estão nessa fase, querem dar tudo, querem que não passem por aquilo que eles passaram. Então, ou por culpa, ou porque a situação de superproteção não quer que as crianças sofram o que eles sofreram, na realidade não permitem que a criança tenha os enfrentamentos necessários
para ficar pronta na fase adulta para os enfrentamentos da vida real, quando os pais não estiverem mais cuidando da criança, né? Quando eu tenho que trabalhar, enfrentar a realidade profissional, enfrentar a realidade de alimentar minha família, cuidar da família e assim por diante. E a questão do não dizer não mais, né? Como eu me sinto culpado, eu não dou não. Então, a criança ela passa a ter uma permissividade, ou seja, ela não enfrenta um não e não registra o não, né? Eu tive um funcionário que saiu da empresa e ele me disse o seguinte, era jovem, ele me disse o seguinte, eu nunca ouvi um não na minha vida, não é agora que eu vou ouvir um não. E ele me sai de uma multinacional com um super salário, com uma perspectiva de vida, pelo menos financeira, muito boa, porque ele não tinha capacidade de receber um não e refletir a respeito desse não, independente se era bom ou não. Ele não entrou no mérito que realmente ele não podia fazer o que ele pretendia fazer. Não, ele simplesmente o universo vivia, girava em torno do umbigo dele. Esse é o caso típico daquele que foi tratado dessa forma durante a sua infância, né? Na hora que tem que enfrentar a vida, primeiro não que recebe, existe a destruição familiar, o casamento falha, né? Entra em falência porque a mulher pensa de um jeito, o marido pensa de outro. Se eles não estão acostumados a ouvir não, então vai ser um desastre. No trabalho vai ser um desastre e assim por diante. A educação é obrigação nossa. Preparar os filhos para a vida é obrigação nossa. Eu não preciso ser psicólogo, eu não preciso ser psiquiatra para isso, né? Nós temos o Chico, né? Eu não lembro se foi Bezerra de Menezes ou Emmanuel, mas tem uma frase célebre que o Chico registrou nos seus livros, acho que foi de Emmanuel. Foi Emmanuel, agora lembrei, foi Emmanuel. Emmanuel disse o seguinte: eu não preciso que. Ah, aliás, eu vou corrigir, foi Santo Agostinho, eu vou ser injusto com Santo Agostinho. Santo Agostinho, na codificação, numa das mensagens que Kardec registrou, ele disse o seguinte: não precisa de ciência para educar filho. Não preciso ser formado, ter instrução, conhecimento para educar filho. Basta ter a boa vontade de querer educar o filho. Está na codificação, foi Santo Agostinho, desculpe a falha aí, né? Mas é tanta informação que a gente recebe que a gente acaba falhando. Isso eu posso fazer então. E se eu fizer isso, eu começo, na verdade, a reduzir a taxa de suicídio por frustração. Porque a pessoa, quando não aprende os enfrentamentos e tem que enfrentar a vida, ela pode ter essa ideia do suicídio, né? E esse reflexo que ocorre na adolescência se reflete no jovem, porque o jovem tem uma taxa de suicídio tão alta, tão preocupante, ser a segunda causa-morte entre os jovens de 15 a 29 anos. Reflexo da infância, reflexo da adolescência. Ou porque não ficou preparado para os enfrentamentos, ou então por outro motivo, que é a falta de amor, que é a terceira grande categoria de pessoas, né? A verdade, vamos ser honestos nesse país, a grande maioria das famílias, eu costumo dizer que é como uma manada. Ela vai de acordo com o que a mídia fala. Ela vai de acordo com o momento, aquilo que está na moda, né? Vamos todo, o boi chefe, o touro-chefe vai para a esquerda, todo mundo vai para a esquerda. O touro-chefe vai para a direita, vai para o coxo começar, todo mundo desce para começar. Aí ele deita, todo mundo deita. E assim por diante. É só ver o que a mídia perniciosa, não a mídia boa, mas a mídia perniciosa consegue fazer com as famílias. Destrói os valores da família, passou a ser muito mais importante o ter do que o ser. Existe sistematicamente uma campanha para destruir a célula familiar, porque se você destrói a célula familiar, você destrói a sociedade. E se você destrói a sociedade, você manipula as massas. O que nós temos é uma grande manipulação das massas, né? Então falta amor. Existem casos
dentro de famílias, de acordo com um psiquiatra amigo meu, né? Que aliás ele desencarnou, que é o José Luiz Condoto. Ele tem um livro imperdível para quem sofre de depressão, que chama-se exatamente depressão, né? Ansiedade, depressão e pânico. Todo mundo deveria ler. Ele é psiquiatra espírita, foi editado pelo Clarim, né? Ansiedade, depressão e pânico, é um expert. Ele trabalhou décadas com transtornos de ordem mental e principalmente a depressão, que é um transtorno de ordem mental, e ele dizia que tem famílias em que os filhos estão em oitavo lugar na escala de valores. Em primeiro lugar é a pessoa, eu, como pai, eu sou mais importante que minha esposa, eu sou mais importante que meus filhos. Segundo, eu preciso de lazer, o meu trabalho, o meu carro, o meu momento e assim por diante. Em sétimo lugar, eu lembro desse número, em sétimo, antes dos filhos, em muitas famílias está o pet. Exatamente. Aquele animalzinho que a gente cuida. Eu não tenho nada contra o pet. Mas você imaginou um filho perceber que o pet é melhor tratado do que ele? Tem mais atenção? Bilu, bilu, bilu. E o outro não recebe um cafuné? Como é que fica na escala de valores? O maior alimento do ser humano é o amor. Nós não compreendemos isso, mas está muito claro. No Evangelho está muito claro. Na codificação, para quem estuda realmente a doutrina, o espiritismo sabe que o amor é o maior alimento. Espírito de luz se alimenta só de amor. Se alimenta do cosmos, obviamente, dos fluidos que estão no cosmos, e de amor. E ele sabe disso. Você viver sem nenhum amor, então passa a não ter valor nenhum. Aí nós entramos na questão capitalista, do ter, que é a grande manada. A grande manada, ela percebe que o grande valor, para ela valer alguma coisa, precisa ter alguma coisa. E os filhos passam a sentir isso. E quando crescem e se tornam jovens, é a mesma coisa. Se eu não tenho, eu não sou nada. Porque meu pai deixou claro que o importante era ter. Eu não era nada porque não tinha capacidade de ter nada e fazer ninguém ter nada. Então eu preciso ter. Agora, quem tem chances de ter alguma coisa nesse país? Eu vou ver no planeta todo praticamente. Eu não tenho acesso a uma boa escola. E mesmo que eu tenha acesso a uma boa escola, eu não sei se eu vou ter acesso a um bom emprego. Eu dou aula para engenheiro formado. E eu tenho engenheiro formado em faculdades maravilhosas que estão há 3, 4 anos procurando emprego e não tem problema psicológico. Simplesmente não tem oportunidade. Não existe oportunidade. Ó, se eu não tenho nem escola, nem família, não tenho nem vontade de estudar, porque o importante é ter, estudar dá trabalho. Meus pais já disseram que é mais importante é aprender a ganhar dinheiro e não estudar, né? Estuda quem não sabe ganhar dinheiro. Olha quantos conceitos, né? Que futuro eu vou ter? Se eu já não valho nada agora, não vou ter no futuro, por falta de oportunidade, eu não vou ser nada na vida. Se suicidar é fácil. Pensar nisso é muito fácil. Está tudo distorcido. Por isso que a espiritualidade deixou muito claro, colocou na lata, o problema é dentro da família. O jovem de 30 anos que está se suicidando agora é reflexo da educação que teve, é reflexo da falta de amor, aquilo que aconteceu na casa dele. Na maioria das vezes, né? Existem problemas que são de transtorno de ordem mental. E, aliás, é importante falar sobre isso, porque o diretor-geral do Departamento de Psiquiatria da Organização Mundial da Saúde, que agora está aposentado, mas ele foi diretor na época que ele soltou esse relatório, José Bertolotti, é um brasileiro, sempre coisa boa não aparece na imprensa, né? José Bertolotti. José Bertolotti é um psiquiatra brasileiro, professor universitário, agora que está aposentado, ele é professor universitário aqui no estado de São Paulo. Eu não vou dizer qual é a universidade, mas é do interior. Ele foi durante 20 anos chefe
do Departamento de Psiquiatria da grande Organização Mundial da Saúde. E ele fez um estudo com a equipe dele e publicou um relatório importantíssimo que diz o seguinte: ele fez uma amostragem, ele pegou mais de 11 mil casos de pessoas que se auto-extinguiram, se auto-exterminaram, e ele e o grupo dele chegaram à seguinte conclusão: 90% das pessoas que tentam suicídio, 90% tinham como um fator principal, fator muito importante da ideia do suicídio, um problema de transtorno de ordem mental. Vocês sabiam que a depressão é um transtorno de ordem mental? Transtorno de ordem mental, a gente pensa assim, o cara é psicótico, né? Nem existe mais essa palavra, né? Ele é esquizofrênico, é uma coisa feia, é doido. Não. O transtorno de humor, popularmente conhecido como depressão, é um transtorno de ordem mental. 90% tinham um problema sério de transtorno de ordem mental. Desses 90%, um outro psiquiatra, Jaider de Oliveira, se não me falha a memória, Jaider de Oliveira, agora me faltou o nome, escreveu um livro sobre depressão, ele tem mais de 30 anos trabalhando sobre depressão. Ele diz o seguinte: desses casos de transtorno de ordem mental, pelo menos 70% existe um problema de obsessão atrelada ao caso. Depois dizem que a instituição espírita não tem nada para fazer, né? Desobsessão é importantíssimo. 70% tem problema de obsessão. Desses 90% que tentam suicídio, dessa população enorme que vocês viram estatisticamente que eu mostrei, isso significa que nós temos uma oportunidade incrível, na realidade, de fazer alguma coisa em benefício do nosso próximo, né? A depressão representa 36% dos casos de pessoas que tentam suicídio. 36% dos que tentam suicídio sofrem depressão. Depressão é o mal do século. Segundo a Organização Mundial da Saúde, essa geração presente nesse planeta, de 20 a 25%, sofrerá da doença depressão. Eu não estou falando de estado depressivo, eu estou falando de depressão severa ou depressão psicótica, que é doença, e que precisa de remédio, porque existe um fator bioquímico adulterado e os neurotransmissores não têm a capacidade de transmitir informação numa velocidade que permita uma qualidade de vida razoável para o indivíduo. O indivíduo fica tudo mole, não quer fazer nada, não sente vontade de fazer nada, não tem vontade de reagir, não levanta da cama, não abre a janela, por um fator bioquímico, que está atrelado à depressão severa e à depressão psicótica. 36% dos que tentam suicídio dessa massa planetária é por motivo de depressão. Depressão qualquer leigo enxerga. É definida como tristeza profunda e prolongada. Passou de algumas semanas, tem alguma coisa errada. Não precisa ser psiquiatra ou psicólogo para enxergar isso. Basta se interessar pelo próximo. Aí o que eu vou fazer? Não sei o que fazer, nem sei o que falar. Tem que levar para um psiquiatra, porque ele precisa de remédio para restabelecer a bioquímica mental, para adquirir uma capacidade, uma qualidade de vida que permita os enfrentamentos. Segundo passo, psicólogo. Primeiro, psiquiatra. Segundo, psicólogo. De acordo com a Organização Mundial da Saúde. Eu posso não ser psicólogo, psiquiatra, mas posso levar meu irmão, que não levanta da cama, até um psiquiatra e um psicólogo, né? Eu não preciso ser um especialista, eu preciso ter amor pelo próximo. E o terceiro, que é espiritual, né? Que nós espíritas entendemos bem. Um dos fatores de prevenção mais importantes, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, ele coloca o primeiro na lista. Primeiro, religiosidade. Olha uma OMS falar que
um dos maiores fatores de prevenção é a religiosidade. E nós, espíritas, se 70% de quem tem transtorno, que são 90% dos casos que tentam suicídio, tem obsessão, olha o quanto nós podemos fazer com orientação espiritual, com passe e com tratamento de desobsessão. Não foi à toa que eu falei dos trabalhos de desobsessão no começo do vídeo. É importantíssimo o trabalho de desobsessão, mais porque, além de ser o mal do século espiritual, de acordo com a espiritualidade, a obsessão é o mal espiritual do século. Há mais de um século, nós temos um trabalho enorme. A partir do momento que você retira a influenciação espiritual, você está gerando uma melhoria nas condições de quem vai precisar ser tratado. Porque a pressão da obsessão, a opção psicológica é muito grande. Então, dentro de uma instituição espírita, numa cura, na cura que a gente faz, tratamento com médium, existe a desobsessão na cura, a retirada de artefatos, a retirada de ovoides. Nos trabalhos de desobsessão são retirados artefatos, ovoides, são retirados obsessores. No passe ocorre um desligamento. Quem está com transtorno de ordem mental normalmente está com a psicoesfera deprimida, repleta de energias negativas. O passe é profilático e ao mesmo tempo preventivo, para que a pessoa reduz a pressão que está sofrendo. E nosso atendimento fraterno. Se não tem amor em casa, seja recebido com amor dentro da instituição, né? Shhh, silêncio é uma prece. A prece é tudo aquilo que a gente faz em benefício do próximo. Tudo aquilo que a gente faz. Eu poderia falar horas a respeito desse assunto, eu já fiz seminário de algumas horas e nunca acaba a quantidade de coisas que nós podemos compartilhar. Mas eu espero que pelo menos o que eu passei tenha sido de alguma utilidade para vocês. Um beijo no coração e muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram.